Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver uma questão muito interessante da geometria plana. Explicarei o enunciado oralmente. Nós temos um quadrado de lado igual a 1. Vou enfatizar o quadrado aqui em vermelho. Beleza, sei que o lado desse quadrado é 1. Temos 5 círculos com raios de mesma medida. Todos os círculos estão em rosa. Aqui nós temos outro quadrado, vou enfatizar em vermelho. Temos 4 triângulos retângulos congruentes. Vamos variar as cores aqui. Tá aí, coloquei os triângulos em verde, amarelo, vermelho e laranja. Como eu disse para vocês anteriormente, os círculos possuem raios de mesma medida. E o objetivo da questão é determinar o raio. Pausem o vídeo, tentem resolver e deixem seus likes, por favor. Vamos lá. Algumas circunferências se tangenciam. Por exemplo, essa tangencia essa que por sua vez tangencia essa. Quando isso acontece, geralmente é interessante nós ligarmos os centros. Feito, agora farei mais 2 traçados para criar um triângulo muito especial. Aqui e aqui. Realizei os traçados com a seguinte configuração. Esse carinha aqui é paralelo a esse lado do quadrado, e esse carinha aqui é paralelo a esse lado do quadrado. Você consegue visualizar o triângulo retângulo que eu criei? Vou colocar em preto. Olha que maravilha! Triângulo, retângulo. Xande, como você sabe que esse triângulo é retângulo? Vamos lá, porque esse ângulo é de 90 graus. Como eu disse para vocês, esse carinha aqui é paralelo a esse carinha aqui. Esse carinha aqui, um monte de carinha, né? É paralelo a esse carinha aqui, ó. Então perceba que entre verde e laranja, nós temos um ângulo de 90 graus. E aqui dentro acontece o quê? Ângulo entre verde e laranja, que vale 90 graus. Foi? E nós já temos a hipotenusa desse triângulo. Esse pedacinho aqui vale raio. Vamos chamar de R. Todo esse pedaço vale o diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, 2R. Lembrando que todos os círculos têm raios de mesma medida. E aqui nós temos mais um raio. Vou colocar nosso triângulo retângulo aqui fora. Quanto vale a hipotenusa? R mais 2R mais R. R mais 2R, 3R. 3R mais R, 4R. Então nós temos 4R. Precisamos dos catetos em função do R também, assim como a hipotenusa. Porque a gente joga um Pitágoras e aí fechou. Quanto vale esse cateto? Opa, isso aqui é raio. Vale R. Deixa eu só justificar melhor o motivo disso aqui ser raio. Será que realmente esse pedaço em verde passa tanto pelo centro quanto pelo ponto de tangência entre essa minha circunferência e esse lado do quadrado? Pelo centro passa assim, eu construí o segmento de reta com essa peculiaridade. 2 coisas foram consideradas na construção do segmento. Que tal o segmento passe pelo centro dessa circunferência aqui e que ele seja paralelo a esse lado do quadrado. O fato de passar pelo ponto de tangência é uma consequência. Vou colocar esse lado do quadrado em laranja. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Verde, laranja, 90. Verde, laranja, 90. Então, esse ângulo aqui também tem que valer 90 graus, já que esse pedaço é paralelo a esse pedaço. E aqui em laranja nós temos um segmento de reta. Mas aí a gente lembra um conceito que nós estudamos bastante na teoria. Raio com tangente faz sempre 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, de fato, esse pedaço será raio. Pois quando temos raio com tangente, o ângulo formado é de 90 graus. E aqui, de fato, vale 90 graus. E quanto vale esse pedaço aqui? Também vale R. Por que esse pedaço vale R? Olha que legal. Posso traçar aqui, ó, o raio desse círculo, que vale R. Fiz esse traçado de tal maneira que toque no ponto de tangência. E aqui nós temos um retângulo. Então, se esse cara vale R, esse aqui também tem que valer R obrigatoriamente. E por que se trata de um retângulo? Mostrarei para vocês que, de fato, os ângulos valem 90 graus. Esse ângulo claramente vale 90 graus.
Pois o pedaço em vermelho é apenas uma continuação em relação ao pedaço laranja. E aqui nós temos 90 graus. Isso aqui representa meia volta, ou seja, 180 graus. 90 mais 90 é 180. Vamos ver agora o motivo desse ângulo aqui valer 90 graus. Esse pedaço que estou colocando em verde é paralelo a esse pedaço aqui, que é lado do meu quadrado maior. Esse pedaço colocarei em laranja. Daí eu já sei que esse ângulo aqui entre verde e laranja faz 90 graus, já que nós temos um quadradão de lado 1. Como esse ângulo vale 90 graus, esse ângulo aqui também tem que valer 90 graus. Liga só aqui, ó, verde e laranja, então vale 90 graus. Esse ângulo aqui é formado a partir de um raio com uma tangente. Esse raio aqui. Perceba que o lado do quadrado maior acaba sendo uma tangente em relação a essa minha circunferência aqui. Raio com tangente sempre forma um ângulo de 90 graus. Ângulo reto. Claro, nós temos um quadrilátero, 3 ângulos valem 90 graus. Quarto e último ângulo só pode ser 90 graus, pois a soma tem que dar 360 graus. Então, de fato, trata-se de um retângulo. Então, quanto vale o pedaço em laranja? O pedaço em laranja será igual ao pedaço em azul claro menos os pedaços em vermelho. Consegue visualizar isso? Pedaço em azul claro menos os 2 pedaços em vermelho. Quanto vale esse pedaço em azul claro? Perceba que esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse pedaço aqui, que é lado do meu quadrado e possui lado igual a 1. Então será 1 menos R menos R. O pedaço em laranja fica 1 menos R menos R. Menos R menos R, menos 2R. Então 1 menos 2R. Então, esse pedaço aqui vale 1 menos 2R. Vamos anotar aqui. 1 menos 2R. Falta só mais um cateto. Vamos lá. Quanto vale esse cateto em roxo? Esse pedacinho aqui que estou colocando em amarelo vale raio. E esse pedacinho que estou colocando em vermelho? Quanto vale? Também vale raio. Como assim, Xande? Isso aí vale raio? Sim, eu mostrarei para vocês. Farei mais um traçado. Olha só, vários traçados durante a videoaula, né? Uma questãozinha boa. Aqui, ó, centro, ponto de tangência, ponto de tangência. Perceba que esse pedaço aqui em vermelho tem o mesmo tamanho que esse pedaço aqui, que é raio desse círculo aqui. Vale R. E como eu sei disso? Porque aqui nós temos, vou pintar em vermelho, um retângulo. Um retângulo. Então, se aqui vale R, aqui também vale R. Então, nosso pedaço em roxo fica R mais R, que é igual a 2R. Então, aqui nós temos 2R. Uma possível dúvida. Ah, Xande, por que vai passar no ponto de tangência, no centro, ponto de tangência? Pela simetria da questão. Perceba que esse traçado que eu fiz em preto agora há pouco divide o meu quadradão, que é o quadrado do lado 1, na metade. A parte de cima tem que ser simétrica em relação à parte de baixo. Tudo que tem em cima tem que aparecer embaixo, isso que eu tô querendo dizer. E se não passasse pelo centro, ponto de tangência, essa simetria não aconteceria, o que não faria o menor sentido. Falei pra vocês lá no enunciado, quadrado do lado 1 tem um quadrado ali dentro menor, 4 triângulos retângulos congruentes, 5 círculos com raios de mesma medida. É claro que a questão tem toda uma simetria. Outra possível dúvida, Xande, por que ao ligar os centros, esses carinhas sempre passam pelo ponto de tangência? Isso é um conceito clássico da teoria, então se você tem alguma dúvida em relação a isso, você precisa estudar um pouco mais a teoria. Vamos agora encontrar o valor do raio, que é o que a questão pede. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4R ao quadrado é igual a 2R ao quadrado mais 1 menos 2R ao quadrado. 4R ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. R ao quadrado, então fica 16R ao quadrado. Isso é igual a 2R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado. Mais 1 menos 2R ao quadrado. O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1. Agora, aqui é menos, hein? Então vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2R, vai dar 4R. Então fica menos 4R aqui. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2R. A gente já fez aqui, né? Que deu 4R ao quadrado. Então nós temos isso aqui. 16R ao quadrado igual 4R ao quadrado mais 4R ao quadrado, 8R ao quadrado. Mais 1 menos 4R.
Vou passar todo mundo que está na direita para a esquerda trocando o sinal. Então vai ficar 16r ao quadrado. Aqui era mais, fica menos. 8r ao quadrado. Aqui era mais, fica menos. Menos 1. Aqui era menos, fica mais. 4r igual a 0. 16r ao quadrado menos 8r ao quadrado, isso vai dar 8r ao quadrado. Então vai ficar 8r ao quadrado. Vou escrever primeiro o 4r em vez do menos 1. Então mais 4r menos 1 igual a 0. E aqui nós temos uma equação quadrática. Vamos utilizar delta e bhaskara. 8r ao quadrado mais 4r menos 1 é igual a 0. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. A é igual a 8, B é igual a 4, C é igual a menos 1. B ao quadrado, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 vezes 8 vezes o menos 1. Quanto dá isso aqui? 4 ao quadrado, 16. Menos com menos, mais 4 vezes 8, 32. Então, o delta vai ser igual a 16 mais 32. 16 mais 32 é 48. Então, delta é igual a 48. Delta feio, né? Quanto vale o nosso R? R vai ser menos B, ou seja, menos 1 mais 4. Isso vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 48, sobre 2A. 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 48 é igual a 16 vezes 3. Então, vamos escrever 16 vezes 3. Ok? Raiz quadrada de 16 vezes 3 podemos separar em raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então temos 4 vezes raiz de 3. Vou escrever mais bonitinho aqui. Encontramos dois valores para R, porém sabemos que R tem que ser maior que 0. O nosso raio, claro, é positivo. Perceba que menos 4 raiz de 3 sobre 16 é negativo. Então, o menos não convém. Nós não podemos pegar menos 4 raiz de 3 sobre 16. E menos 4 mais 4 raiz de 3 sobre 16. Isso é positivo? Sim, pois 4 raiz de 3 é maior do que 4. Então, temos R igual a menos 4 mais 4 raiz de 3 sobre 16. Menos 4 mais 4 raiz de 3 podemos escrever como 4 raiz de 3... menos 4, e vamos dividir por 16, sobre 16. No numerador, podemos colocar 4 em evidência. 4 vezes raiz de 3, menos 1, baixo 16. Vamos simplificar em cima e embaixo por 4. 4 dividido por 4 vai ficar igual a 1, 16 por 4 vai ficar igual a 4. 1 vezes raiz de 3 menos 1 vai dar raiz de 3 menos 1. Embaixo fica 4. Ou seja, a resposta vai ser raiz de 3 menos 1 sobre 4. O nosso raio é igual a raiz de 3 menos 1 sobre 4. E dessa forma, a gente finaliza a questão. Raiz de 3 menos 1 sobre 4. E aí, vocês conseguiram resolver? Não esqueçam do like e inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!